sou Thiago Lira, se inscreva no canal, curta o vídeo para não perder todas as dicas de português para concurso, redação e filosofia, beleza? Ó, tô com esse chapéu aqui, essa cobertura que foi um presente de um aluno meu que eu dei aula, sabe quando? Em 2006, acho que já é capitão já, passou para a SpaceX, depois a MAN, tá? É um orgulho danado aí, já são 16 anos dando aula para concursos, principalmente para concurso militar durante muito tempo aí, fiquei à frente aí de vários cursinhos. Galera, olha só, vamos fazer um resumaço de gramática de português para a prova da ESA agora, do dia 4 de outubro, beleza? Como é que eu faço esse resumão? Olhando para as provas anteriores. Há tendências, né, de como o português é abordado aí nessas provas. Vou tentar ser rápido e rasteiro para você, beleza, pessoal? Galera, olha só, olhando para as provinhas, pelo menos para as 3 últimas provas, existem assuntos que são importantíssimos, por exemplo, interpretação de texto. Mas se é certo, se é batata, é como 1 mais 1 igual a 2. Então você tem que ler o texto, interpretar, tá? E não tem muito o que eu falar agora para você aqui, beleza? Normalmente são 3 questões ali ligadas à interpretação de texto. Agora, olha que legal, funções do que e do se. Cai pra caramba funções do que e do se, tá, pessoal? Principalmente esse que, vou voltar aqui com a minha cobertura, principalmente esse que como pronome relativo e conjunção integrante. Pronome relativo é o que substituído por o qual, a qual, as quais, as quais, e a conjunção integrante é aquele que ou se que inicia as orações subordinadas substantivas. Então, exemplo, a casa que comprei é linda, a casa a qual comprei, pronome relativo, tudo bem? Quero que você estude, quero isso, esse que, conjunção integrante. Não sei se haverá aula, não sei isso, esse se é conjunção integrante, tá? As funções do que e do se caem muito. Outra função do que e do se cai muito, pronome apassivador e índices em determinação do sujeito, que no canal tem aulas pequenininhas sobre isso, pesquisa lá. Ó, pronome apassivador é aquele se ligado a verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, tudo bem? Porque para eu ter a transposição da voz ativa para passiva, eu tenho que ter o objeto direto, tá? Então, por exemplo, vendem-se casas, quem vende, vende algo, verbo transitivo direto, esse se, pronome apassivador, e casas seria o sujeito paciente, beleza? Já o índice, pessoal, de determinação do sujeito é aquele se ligados a verbos intransitivos, transitivos indiretos, tudo bem? Aquele que pede preposição, tá? E verbo de ligação, tudo bem? Lembrando que esses verbos ficam na terceira pessoa. Então, por exemplo, vive-se bem aqui, vive-se bem aqui. Em vive-se bem aqui é um verbo intransitivo, porque bem é só um modo e o aqui é lugar. Verbo intransitivo mais o se em determinação do jeito. Teve uma questãozinha de há 2 anos mais ou menos, 2018, da ESA, que colocou, acho que o verbo viver como transitivo direto. Então era vive-se, mais ou menos assim, uma vida. Bom, agora repare que virou transitivo direto. Como diz o professor Pestano na sua gramática, toda essa predicação do verbo tem que ser vista no contexto. Não adianta ficar decorando se ele é transitivo, se é intransitivo e tal. Então, vive-se uma vida, no caso aí, esse se seria pronome passivador, porque o verbo passou a ser um verbo transitivo direto. Funções do que e do se. O se, pessoal, como conjunção condicional, claro, não pode errar, tá? Se eu estudar, tudo bem? Tem que saber, tá? Esse se como conjunção condicional. Outro se interessante para você também é o se como parte integrante do verbo, nos verbos pronominais. Por exemplo, no verbo lembrar-se, no verbo esquecer-se, eu só consigo conjugar esses verbos com a presença do pronome oblíquo átono, que é chamado de parte integrante do verbo. Tudo bem, pessoal? Funções do que e do se. Dentro de funções do que e do se ainda, pensando em pronome relativo, eu estou falando de ESA, tá, pessoal? Aquilo que é importante. Há uma questão importantíssima que é a função sintática do pronome relativo. Tudo bem? Função sintática do pronome relativo. Então, por exemplo, a casa que comprei é linda. Nesse sintagma, nesse período composto, a casa que comprei é linda, esse que exerce a função sintática de objeto direto. Ou seja, a casa a qual comprei, então esse que é pronome relativo, comprei o que? A casa. Repare que o pronome relativo retoma para não repetir o termo anterior. Então, a casa está dentro desse termo anterior e essa função sintática seria objeto direto. Porque, olha, a casa que comprei é linda. Quem é linda? A casa. Mas esse que é o OD, é o objeto direto do verbo comprar.
Tudo bem? Isso aqui, inclusive, aqui no canal tem uma aula que eu chamo de bizu do avião, que é quando as bancas trabalham também a regência junto com o pronome relativo. Exemplo, o livro que gosto é este. Tá errado. É o livro de que gosto. Por quê? Esse que é pronome relativo. Então eu preciso olhar para o verbo ou o nome que está à frente. Qual é o verbo gostar? Quem gosta, gosta de. O aviãozinho vai pegar essa preposição e vai jogar para antes do pronome relativo, bizu do avião. Então, pessoal, pronome relativo, muito importante, função sintática do pronome relativo. Lembre-se também, pessoal, de que pronome relativo inicia as orações subordinadas adjetivas, que é outro assunto muito cobrado aí dentro da ESA, tá? Período composto. Pronome relativo inicia a oração subordinada adjetiva, que se tiver com vírgula, explicativa. Se não tiver entre vírgulas, é chamada de restritiva. Beleza? Já a conjunção integrante, pessoal, em regra, ela não tem semântica, ela só integra ali a oração principal da oração subordinada. Então, quero que você volte, quero que você estude, quero é a oração principal. Quero o quê? Que você volte, quero isso. Que você volte é o objeto direto em forma de oração para o verbo querer, que é o verbo da oração principal. Então aí eu tenho uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, porque é o objeto direto do verbo querer. Tudo bem, pessoal? Período composto muito importante. Pronome relativo, oração adjetiva. Conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Tá? Tem que saber, pessoal, a sintaxe tanto do período simples, tipos de sujeito, tipos de predicado, predicativos, complemento nominal, adjunta de nominal, tá? O agente da passiva, tudo bem? A prova foi feita por mim. Prova, sujeito paciente. Por mim, que está lá no final, é o agente da passiva, tá? Dessa oração que está na voz passiva, que nós chamamos de analítica. Outro assunto importante. Dentro de período composto, no ano passado, caiu uma questão de contagem de orações, né? Salvo engano, quantas orações tinham em determinado período. Claro que você deve saber que cada oração gira em torno de um verbo. E aí você iria conseguir matar aí. Lembre-se que uma locução verbal, pessoal, ela só constitui uma oração só. Tudo bem? Então, ó, eu tenho estudado muito. Tenho estudado é uma locução verbal, tudo bem? Composta pelo verbo ter, que é o verbo auxiliar, e estudado, que é o verbo principal. Nessa locução, por mais que tenhamos aí dois verbos, só constitui um verbo só, tá, pessoal? Então, ó, funções sintáticas. Outra coisa, função sintática do pronome oblíquo, tá? O lê, por exemplo, despenca na ESA. Tá? O lê normalmente, não é sempre, ele é objeto indireto, tá? Porque o lê, pessoal, ele vai substituir um termo preposicionado. Então, por exemplo, entreguei-lhe a carta. Verbo entregar, que entrega algo a alguém. Entreguei o quê? A carta a alguém. Esse alguém foi substituído pelo lhe, objeto indireto ali. Tudo bem? Entreguei-lhe. Claro que eu não posso iniciar a oração com pronome oblíquo, então eu jogo para ênclise. Entreguei-lhe esse lhe como objeto indireto. O lhe pode ser outras coisas também. Por exemplo, se tiver um valor de posse, ele vai ser adjunto adnominal, que já caiu na ESA. Então, por exemplo, deram-lhe na cara. Deram-lhe na cara dele. Esse lhe com valor de posse. Tá, pessoal? O a, os, as, quando forem pronomes oblíquos, tá? São objetos diretos. Muita atenção. Então, eu comprei o carro. Comprei o. Esse o, objeto direto. Tanto é que outra questão que cai muito na ESA é pegar esses pronomes, essas palavras que estão substituindo outras palavras, tá? E te perguntar a quem que essa palavra faz menção, que é essa volta no texto, que nós chamamos de referenciação, anaforia para trás e cataforia para frente. Ano passado não caiu crase, mas no ano retrasado caiu crase e vírgula também, tá, pessoal? Crase, atenção aos casos facultativos, é importante, tá? E vírgula, pessoal, principalmente nos casos de não se separa sujeito de verbo nem verbo de complemento, salvo se tiver ali circunstâncias adverbiais. Pesquisa aqui no canal que tem aula também, tá, pessoal? Beleza? Então, assim, figuras de linguagem, importantíssimo, metáfora, metonímia, catacrese, antítese, hipérbole, tá? Prosopopeia, cai pra caramba, muito importante. Acentuação gráfica, normalmente te pergunta quais são as palavras que são acentuadas pela mesma regra, tá? Muito importante. Seu concorrente sabe a situação, você não pode dar bobeira. Ano retrasado caiu processo de formação de palavras também. Processo de formação de palavras. Outra questão, regência.
Regência caiu no ano passado. Então, ó, regência do verbo assistir, do verbo lembrar, do verbo esquecer, do verbo lembrar-se, do verbo esquecer-se, do verbo obedecer, do verbo desobedecer, do verbo chegar, tá? São verbos importantíssimos aí para a regência da provinha da ESA. Pessoal, esse foi um supra-sumo, um resumão, olhando para as duas provas. Tem redação também, não é isso? Ano passado caiu o tema sobre empatia e no ano retrasado ambição. Repare que são temas aí sempre ligados a alguma característica da humanidade, né? É muito interessante isso aqui. Eu indico você assistir minha playlist lá de filosofia para o Enem, para te dar força argumentativa também. Tá, pessoal? Um grande abraço para você, se inscreva no canal, curta o vídeo e vamos que vamos. Boa prova, hein?